Ok. Boa tarde a todos. Vamos continuar então com o nosso estudo sobre cálculo 2, né? E hoje vamos ver mais exercícios relativos à primeira parte, né? Sobre funções de várias variáveis, né? Em particular, funções de duas variáveis. Então, primeiro exercício: determine e esboce o domínio da função cuja regra de correspondência é esse aqui, ó. Logaritmo de 9 menos x2 menos 9 vezes y2, certo? Bom, então a gente está interessada, né, em calcular o domínio. Como trata-se de um logaritmo, então esse negócio que está dentro, o logaritmo, tem que ser maior que zero, né? Então a primeira coisa que você vai observar é que 9 menos x2 menos 9 vezes y2 tem que ser maior que zero, né? Isso implica, se você multiplica por menos 1, né? Por menos 1 e deixamos aqui, ó, escrevemos x2 aqui mais 9 vezes y2. Eu estou multiplicando por menos 1, né? Então aqui seria menos 9. Esse menos 9 vou passar do lado direito e aí vai ser 9, né? Como multiplicamos por menos, aqui esse sinal transforma-se em menor, não é isso? Tá? E aí a gente divide por 9, né? Certo? E teríamos a seguinte equação, né? x2 dividido por 9 mais y2 menor que 1. Por que a gente escreveu dessa forma? Porque, olha, se tivesse você a igualdade, né, essa curva representaria uma curva conhecida, né, a elipse, não é isso? Bom, então vamos escrever aqui, antes de graficar, vamos escrever formalmente o domínio da função, né? Então, o domínio da função, como trata-se de funções de duas variáveis, então são os pares ordenados, né? X, Y, elementos de R2, que satisfazem essa desigualdade aí, ó. X2 dividido por 9 mais Y2 menor que 1, tá? Então, dessa forma, você já expressou, determinou, né, o domínio, né, como um subconjunto de R2. Bem, vamos a graficar esse domínio, né, porque está sendo pedido um esboço, né, esboço, ou seja, um gráfico, né, desse domínio. Então, como já falado, né, se você tivesse igualdade aqui, seria uma elipse, né, elipse, certo? Vamos tentar graficar aqui uma elipse, né? Uma elipse. Bom, então essa elipse aí, né? Seria mais ou menos da seguinte forma. Não, ela vai ser... Se abre assim. Tá? Tá. Bom, então aqui vamos colocar o centro. Vamos supor que esse aqui é o centro, né? Agora, como é menor estreito, né? A elipse em si não vai formar parte do domínio da função, né? Certo? É apenas para a gente ter uma ideia, né? Porque aqui é menor estrito, tá? Então eu vou pintar de maneira pontilhada aqui essa elipse, certo? Indicando que não pertence ao gráfico, né? Não pertence ao gráfico, né? Isso aí não pode ser, tá? Não pode ser. Agora, qual região vai representar o domínio de nossa função? O bordo é essa elipse, né? Essa elipse aí. Mas então, olha, se você, por exemplo, pega o ponto 0, 0, a origem, né? 0, 0. 0, 0, note que 0, 0 satisfaz essa desigualdade aqui, né? Se você substituir 0 aqui
0 aqui, obviamente do lado esquerdo você vai ter 0. Então, isso aí indica de que 0, 0 é um ponto do domínio, né? Certo? Então, a forma prática de reconhecer, então, que o domínio, o domínio vai ser a região interna, tá? Essa região interna, porque aí está 0, 0, né? Certo? 0, 0 está aí, então a região interna tem que ser o domínio, tá? Essa região aí pintada com amarelo, né? Lembrando que não está sendo considerado a elipse, porque a desigualdade é estrita, né? Se tivesse menor ou igual, então seria a elipse formaria parte, não é isso? Ok, bem, então isto aqui representa geometricamente o domínio da função, né? Claro que esses pontos aqui, por exemplo, quando y é zero, né? X quadrado dividido por 9 seria igual a 1, então x quadrado igual a 9, seria 3 aqui, né? Esse ponto aqui seria o 3, 0, esse ponto aqui seria menos 3, 0, né? Quando x vale 0, então y quadrado igual a 1, né? Então seria os pontos 0, 1 e 0 menos 1, tá? 0, 1 e 0 menos 1. Correto? Pronto. Muito bem. Ok. Vamos fazer um segundo exercício. Segundo exercício aqui. Sumiu, foi? Esse ponto aqui. Esse aqui é o 3, 0, né? E esse ponto aqui é 0 menos 1, correto? Tá, bom. Segundo exercício, né? Faça o mapa de contorno, tá? Mapa de contorno da seguinte função, né? Então, toda vez que você se encontra com esse tipo de expressão, né? Mapa de contorno, significa que você tem que achar as curvas de nível, né? De que função? Essa função aqui, ó, f de x, y, cuja regra de correspondência é a seguinte, né? Raiz quadrada de x mais y, ok? Então vamos lá. Bem, antes de você calcular as curvas de nível, né? Você tem que expressar, indicar quem vai ser o domínio, né? Olha, nessa expressão aqui você vê que x tem que ser necessariamente maior ou igual a zero, né? Y pode ser qualquer um, tá? Então, claramente, você já indica que o domínio tem que ser o conjunto formado pelos pares ordenados, né? X, Y, mora em R2, de tal forma que x é maior ou igual a zero, certo? Então o domínio seria a região do plano que fica à direita do eixo y, né? Do eixo y, certo? Então, se esse daqui é nosso plano cartesiano, né? Então, o domínio seria toda essa região aqui, né? Todo isso daqui. Né? Inclusive o eixo y, né? O eixo y também está sendo considerado, não é isso? Geometricamente. Por que a gente está fazendo isso? É porque as curvas de nível têm que estar aqui, nessa região, entendeu? Dentro do domínio, beleza? Ok, agora sim vamos achar as curvas de nível, né? Vamos achar agora as curvas de nível, né? Vamos expressar aqui. Vamos achar as curvas
as curvas de nível. Então, vamos pegar um número real, né? Número real, seja K um número real, e vamos calcular a curva de nível K. Curva de nível K, sempre é bom lembrar, que por definição é o conjunto formado pelos pares que estão no domínio da função. Por isso eu disse que era importante calcular primeiro o domínio, né? De tal forma que a função, né? Nesse caso, a função é dada por essa regra aqui, raiz quadrada de x mais y igual a k, certo? Bem, e aqui a gente vai achar que tipo de curvas são essas, né? Ok, vamos trabalhar então com essa equação aqui, com essa equação. Beleza? Muito bem, então vamos considerar essa equação, ó, raiz de x mais y igual a k, né? K é o número real que está fixado aqui. Bom, então vamos isolar a raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x vai ser igual a k menos y, tá? Então, aqui já você vai fazer a primeira observação. Como raiz quadrada de x é maior ou igual a zero, né? Raiz quadrada de x sempre é maior ou igual a zero, não é isso? Então, esse negócio que está do lado direito tem que ser maior ou igual a zero, porque aqui está uma igualdade. Então, k menos y tem que ser maior ou igual a zero. Isso implica, né, que k tem que ser maior ou igual a y, ou, equivalentemente, y menor ou igual a k. Ok? Guarde essa informação porque aqui você já tem uma primeira restrição, certo? Porque, olha, no domínio y é qualquer um, mas dentro das curvas de nível, y, né, no máximo chega ao valor de k, certo? Bom, além disso, né, a partir dessa equação, além disso, vou escrever aqui, além disso, olha, para tentar saber que tipo, né, de curva é essa, né, vamos elevar ao quadrado aqui, tá? Então, aqui vou elevar ao quadrado, beleza? Vou pintar com vermelho aqui, né, para indicar que estamos elevando ao quadrado, né? Quadrado aqui, quadrado aqui, correto? Tá, então isso aí faz com que essa raiz, né, se elimine e fica x igual a k menos y ao quadrado. Ou, né, y menos k ao quadrado, tanto faz, né, y menos k ao quadrado. Então, isto aqui seria o quê? Isto aqui seria uma parábola, né, uma parábola. Seria, mas não seria a parábola completa, né? Não seria a parábola completa porque você tem essa restrição, correto? Bem, então tudo isso aí a gente pode escrever, né? Já aqui, ó. A curva de nível K são os pontos x e y que está no domínio, né? Está no domínio. Para estar no domínio, x precisa ser maior ou igual a zero, tá? Vou escrever aqui. Então, isto aqui, a princípio, está em R2, mas como x e y tem que estar no domínio, primeira condição, x maior ou igual a zero. Além disso, y menor ou igual a k, certo? E essa condição aqui, essa equação, né? Que é uma parábola, né? Na verdade, vai representar parte de uma parábola porque tem uma restrição, né? Não é toda a parábola, né? A restrição é que y tem que ser menor ou igual a k, né? Correto? Pronto. Essa aí é a curva de nível K. Como está sendo pedido o mapa de entorno, né? De contorno, aliás, né? Mapa de entorno. Mapa de contorno, certo? Vamos tentar graficar algumas
curvas de nível, tá bom? São parábolas, então vai ser tranquilo, né? Bem, então a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar aqui, né, o plano cartesiano, tá? Plano cartesiano. Lembre-se que todas essas curvas de nível vão estar do lado direito do eixo y, né? Que vai estar x maior ou igual a zero, beleza? Tudo bem. Tá, então esse aqui é nosso x, né? Este daqui nosso y, correto? Tá. Então vamos dar, por exemplo, eu quero a curva de nível 0. Curva de nível 0. Tá, então se você tem curva de nível 0, vamos escrever aqui, né? O que seria a curva de nível 0? Se k vale 0, né? Somente para você ter uma ideia, né? Quais são as restrições, por favor? Y tem que ser menor ou igual a 0 e satisfaz essa equação aqui, né? Então, y menor ou igual a 0. E além disso, né, x tem que ser maior ou igual a 0, já sabemos, né, sempre, né? X maior ou igual a 0, y menor ou igual a 0, então vou estar no quarto quadrante. E x e y satisfazem essa equação, né? Parte de uma parábola, né? Ok? Se fosse toda essa parábola aqui, obviamente seria essa parábola, desculpe, essa parábola aqui, ó. Essa parábola aqui, né? Isso, essa daqui, né? Só que está dizendo, olha, não, tem que ser y. Eita, por que pinta? Y menor ou igual a 0. Então, essa parte aqui somente tem que ser considerada. Somente essa parte. Não essa que fica por cima. Correto? Então, vamos somente considerar essa parte aí. Tá bom? E essa aí seria a nossa curva de nível 0, né? Sendo aqui a origem, tá bom? Curva de... Vamos pintar de vermelho melhor. Tá bom? Curva de nível 0. Curva de nível 1. Olha, a mesma coisa, né? Aqui, ó. K igual a 1, só para ter uma ideia, né? X sempre vai ser maior ou igual a 0. Y menor ou igual a K. Então, nesse caso, menor ou igual a 1, né? Essas são as condições aqui, ó. Y menor ou igual a K. K vale 1. E satisfaz essa equação aqui, ó. X igual a y menos 1, né? X igual a y menos 1 ao quadrado. X igual, né? E x igual a y menos 1 ao quadrado, né? Tá? Se você pensa em parábola, seria uma parábola que se abre à direita, certo? De vértice 0, 1, né? 0, 1, 0, 1. Então, aqui estaria o vértice dessa parábola, né? Aqui estaria o vértice dessa parábola, né? Certo? A parábola seria todo esse negócio aqui, né? Só que y tem que ser menor ou igual, né? Esse ponto é 1, esse ponto é 0. Então, não passa desse ponto. Então, essa parte aqui você não pode considerar. Essa parte aí não considera. Somente essa porção da parábola que fica abaixo a reta y igual a 1. Tá? Isso aqui seria C1, tá? E assim, ó, C2, por exemplo, né? Seria uma coisa desse tipo. Também uma porção de parábola, né? C2, certo? E aqui 2. C menos 1 estaria por aqui, né? C menos 1, certo? Tá. Agora, não necessariamente esses Ks vão tomar valores inteiros, né? Inteiros. Pode ser, por exemplo, C1 meio aqui, frações. Então, seria uma coisa desse tipo, né? C1 meio, tá? Bom, o fato é que o mapa de contorno trata-se de uma família de parábolas, certo? Uma família de parábolas. E, geometricamente, para que servem? Certo? Olha, como já explicado, né, durante as aulas, as curvas de nível são as projeções das interseções de planos paralelos ao plano x, y com o gráfico da
função. Quer dizer, por exemplo, se você está no plano XY, né? Então, o gráfico vai cortar o plano XY essa porção da parábola, essa parte aqui. Então, se você está em uma posição, em um plano C igual ao meio, o corte vai ser, se você projetar, vai ser isto daqui, certo? E quando está por cima, isto aqui, né? Tá? E quando está por baixo do plano XY, né? Os cortes, né? Com esse plano Z igual menos 1, por exemplo, este daqui, vai ser essa porção de parábola aí. Tá? Então, juntando como se fosse uma espécie de um cilindro, né? Tá bom? Beleza. Então, aí acaba esse exercício 2, né? Vamos fazer um terceiro exercício aqui. Tá? Terceiro exercício. Bom, aqui vamos achar o domínio e a imagem também. Domínio tá, vamos fazer todo. Domínio, imagem, curvas de nível, né? Curvas de nível. E nesse caso aqui vamos tentar esboçar, né? E esboçar o gráfico da seguinte função. O gráfico é uma função relativamente simples, né? Para poder ter uma ideia de como seria o gráfico, né? Que função é essa aqui? Bom, f de x, y igual a raiz quadrada de 36 menos 9 vezes x quadrado menos 4 vezes y quadrado, correto? Tá, então aqui são pedidas várias coisas, né? Primeiro, vamos nos preocupar do domínio, tá? Primeiro do domínio, né? Vamos escrever aqui. Primeiro, vamos achar o domínio, né? Domínio da função. Quem é? Quem é o domínio da função? Bem, como aqui é uma raiz, né? Mais uma vez, essa expressão que está dentro da raiz tem que ser não negativa, né? Ou seja, maior ou igual a zero, né? Então, 36 menos 9 vezes x2 menos 4 vezes y2 tem que ser necessariamente maior ou igual a zero, né? Então, o que a gente pode fazer aqui é multiplicar por menos, né? Então, teríamos 9x² mais 4 vezes y2, né? Aqui seria menos 36, mas eu vou passar menos 36 do lado direito. Como aqui a gente multiplicou por menos, então aqui essa maior ou igual passa a ser agora menor ou igual, né? E 36 está agora aqui, tá? Então, se você divide por 36, que é uma quantidade positiva, vou dividir por 36, né? 36 aqui, por 36 aqui, 36 aqui, correto? Ok. Aqui vai ficar x2 dividido por 4, né? Certo? Mais y2 dividido por 9. Menor ou igual a 1, certo? Se fosse igual, seria uma elipse, né? Mas está dizendo menor igual, né? Ah, então seria a elipse juntamente com seu interior, tá bom? Vamos escrever aqui. Domínio da função seria formada pelos pontos x, y de R2 que satisfazem a desigualdade acima, ou seja, x2 dividido por 4 mais y2 dividido por 9 menor ou igual a 1. Né? Interpretação geométrica. Bom, trata-se do interior de uma elipse, né? Interior de uma elipse, né? Ok, nesse caso, o eixo maior vai estar paralelo ao... Vai estar no eixo y mesmo, né? Ok, então, deixa eu ver aqui. Tá.
Então vai ser uma elipse mais ou menos desse tipo. Certo? Uma elipse mais ou menos, né? Então aqui o ponto, centro, né? Bem, então esse bordo aí vai ser considerado porque está dizendo menor igual, né? Então essa seria a elipse, né? Você já observa que esses pontos aqui são justamente quando, por exemplo, quando y é zero, né? X quadrado dividido por 4 vai ser igual a 1. Então esse ponto vai ser 2, 0, né? Esse ponto aqui vai ser menos 2, 0, né? E aqui vai ser 0, 3. E aqui 0 menos 3. Né? Só para ter uma ideia de como é essa elipse. Né? Você já conhece bem da geometria analítica. 0, 0, a origem, né, satisfaz essa desigualdade. Portanto, está dentro do domínio. Então, o domínio tem que ser todo o interior, inclusive a própria elipse. Beleza? Então, esse é o domínio da função geometricamente. Né? Também é considerada a própria elipse, correto? Justamente porque está dizendo menor ou igual. Tá? Ok. Bem, então as curvas de nível, né? As curvas de nível têm que estar dentro dessa região aqui, por favor. Tá? Muito bem. Segunda parte, vamos achar a imagem, né? Conjunto imagem, ou seja, os valores que toma essa função, certo? Conjunto imagem, né? Vamos, segunda parte aqui. Segunda parte, quem é a imagem da função, né? Quem é? Ok, então, vamos tomar um ponto que está na imagem, né? Seja Z, o número que está na imagem, né? O número real que está na imagem. Então, está na imagem significa que Z tem que ser f de xy, né? Ou seja, em nosso caso, raiz quadrada a função é 36 menos 9x quadrado menos 4 vezes y quadrado. Né? Essa é a função, não era? Né? Essa é a função, tá? Tem que ser imagem de alguém, então tem que ser dessa forma, tem que ter essa cara, né? Para algum XY, né? Tem que ser a imagem de algum cara que mora no domínio, né? Certo? Ok, então, a partir daí, vamos ver onde varia esse Z. Achar a imagem é justamente achar o intervalo, né? A união de intervalos, certo? Onde varia os pontos da imagem, correto? Bem, uma primeira coisa que você observa aqui é que Z é maior ou igual a zero. Por quê? Porque é uma raiz. Tá? Já temos uma primeira restrição. Note que Z necessariamente maior ou igual a zero, trata-se de uma raiz quadrada. Não é isso? Correto. Somente isso? Bom, para ter outra restrição, vamos elevar ao quadrado. Tá? Olha, a partir daqui eu vou elevar ao quadrado e você vai obter o seguinte. C quadrado vai ser igual a 36 menos 9 x quadrado, né? Menos 4 vezes y2, certo? E a partir daqui, a gente vai ter o seguinte. Vamos passar esse menos 9x quadrado do lado esquerdo. Também esse outro, 4y2 do lado esquerdo. E z quadrado, vamos passar do lado direito. Por que eu estou fazendo isso? Porque, olha, se você analisa essa igualdade, né? Esse negócio daqui é maior ou igual a zero. Que trata-se de uma soma de dois quadrados, né? Um quadrado, quadrados são quantidades não negativas. Tudo isso não interessa o valor de x ou de y, isso aí sempre é maior ou igual a zero. Tá, portanto, esse negócio do lado direito tem que ser maior ou igual a zero também, tá? Então, esse tem que ser maior ou igual a zero, né? Consequentemente,
C quadrado tem que ser menor ou igual a 36, né? Menor ou igual a 36. Tá? E então, bom, se daqui você vai trabalhar algebricamente, significa que C vai variar entre menos 6 e 6, né? Só que C não pode tomar valores negativos. C já é maior ou igual a zero, tá? Olha, quando você se enfrenta com uma desigualdade desse tipo, né? Você toma a raiz quadrada e então você vai ter que o valor absoluto de C menor ou igual a 6. Então, C varia entre esses valores, não é isso? Tá, só que para nós, C é maior ou igual a zero, tá? C é maior ou igual a zero. Então, você desconsidera esses negativos e simplesmente fica com esse intervalo. Beleza? Pronto. Esse intervalo, então, é justamente a variação dos pontos que estão na imagem. Ou seja, em outras palavras, a imagem justamente é esse intervalo aí. Então, a imagem é 0,6, tá? Essa função aqui, né, vai tomar valores entre 0 e 6. De fato, por exemplo, se você avaliar no ponto 0, 0, 0, 0, avalia essa função. Cadê a função? Está aqui minha função. Avalie em 0, 0. Se você avalia em 0, 0, x vale 0, y vale 0, vai dar raiz quadrada de 36. Ou seja, 6. 6, valor máximo, né? Mas se você avaliar um ponto que está dentro da elipse, qualquer ponto que está dentro da elipse, por exemplo, o 2, 0, o 2, 0, né? Aqui substitua 2, 0, 2 ao quadrado, 4, 9, 36. E aqui 0. 36 menos 36, 0. Raiz quadrada, 0. Aí toma o valor de 0. Tá bom? Muito bem, então já temos a imagem. Próximo passo é encontrar as curvas de nível. Tá? As curvas de nível, né? Tá? Beleza? Terceira parte, então, vamos achar as curvas de nível que nos vão permitir justamente, né, esboçar o gráfico de nossa função, né? Então, terceira parte, curvas de nível. Que curvas são essas, né? Que curvas? Vamos descobrir. Todas elas têm que morar dentro do domínio, né? Que está limitado por aquela elipse, né? Então, tome um número real, né? Aqui um número real. Lembre-se que a curva de nível K, sempre é bom escrever, né? Está formada pelos pontos x, y que estão dentro do domínio. Essa é uma restrição importante, tá? De tal forma que f em x, y, ou seja, raiz da função é 36 menos 9x2 menos 4 vezes y2 igual a k, não é isso? Essa é a curva de nível K, tá bom? E aqui, vamos ver. Olha, a primeira coisa que você observa, né, é que K tem que ser necessariamente um número que está variando dentro da imagem, né? Por quê? Porque para você ter essa igualdade, né, ou para que essa igualdade não seja vazia, K tem que ser um elemento da imagem, né? Porque ela vai ser imagem de algum ponto. Então, a única possibilidade é que esse K, para não ser vazio, né, é que esse K esteja variando entre 0 e 6, tá bom? Então, você vai ter somente curva de nível 0, curva de nível 1, curvas de nível raiz de 3, raiz de 2, curva de nível 6, tá bom? Mas, curva de nível 1, não. Bom, na verdade, a curva de nível menos 1 seria vazia. Então, esses conjuntos vazios não são de nosso interesse, tá bom? Tá, e a partir daí, né, você vai tentar observar que tipo de curva é. Temos que levar ao quadrado. Então, elevando ao quadrado, a gente vai ter
36 menos 9x² menos 4 vezes y2 igual a k², não é isso? E a partir daqui, multiplicando por menos, você vai ter 9x2 mais 4 vezes y2. Né? Estamos multiplicando por menos, então aqui vai ficar 36 menos k². Né? Veja que como k está restringido a esse intervalo, né, entre 0 e 6, então essa parte aqui da direita não vai ser, ou vai ser maior ou igual a 0, né? Possivelmente seja 0. Olha, quando k é 6, se k vale 6, você vai ter a seguinte igualdade: 9x2 mais 4 vezes y2 igual a 0, né? Quando k vale 6, aqui é 0. E quando o que valores de x e y satisfazem essa equação aqui? Sendo que tudo isso é maior ou igual a 0, a única possibilidade é que x e y seja 0, 0. Né? A única solução dessa equação é a trivial. Isso implica, então, que a curva de nível 6, no nível 6, tá? Simplesmente se reduz ao conjunto unitário formado pelo ponto 0, 0. O que significa isso geometricamente? Que quando você interseca o plano z igual a 6, ou seja, aquele plano que fica a uma altura 6, paralelo ao plano XY, a altura 6, ele vai cortar ao gráfico em apenas um ponto. Um ponto de tal forma que quando você projeta sobre o plano XY vai ser 0, 0. Ou seja, seria o ponto 006. Isso aí vai ser importante para graficar, tá? Já já vamos voltar a falar disso, tá? Mas quando k varia entre 0 e é maior ou igual a 0 e menor que 6, então esse negócio que está do lado direito já vai ser positivo, né? Vamos chamar essa expressão aqui de estrela, tá? Então, em estrela, você pode dividir por essa quantidade, né? Tá? Em estrela, vamos dividir em estrela, você vai ter o seguinte, estamos dividindo, por esse negócio aqui, para deixar 1 do lado direito. Então vai ficar 9x², né? 9x² dividido por 36 menos k², né? Mais 4 vezes y2 dividido por 36 menos k², certo? Igual a 1, tá? Faz sentido agora que esse negócio aqui não se anula, né? Quando k era 6, aí você não podia fazer isso porque se anula, não pode dividir por 0. Bem, esse daqui que é? Esse aqui é uma elipse, né? Isso aqui é elipse, claramente. Você pode escrever isto aqui, né? Da seguinte forma, né? Snob, podemos passar a dividir aqui. Então, você pode escrever assim, ó. x2 dividido por, aqui, ó, 36 menos k². Vamos colocar uma raiz aqui. Tudo isso dividido por 3 e tudo isso ao quadrado, né? Certo? Mais y2, mesma brincadeira aqui, raiz 36, k2, né? Dividido por, esse 4 passou a dividir, né? 2 aqui, colocar ao quadrado, tá bom? Tá. Isso aqui que representa? Elipse. Então, esse aqui é uma elipse, né? Elipse. Tá? Então, conforme varia k, você vai ter sempre elipses, elipses, elipses. Uma família de elipses. Quando k varia entre 0 e é menor que 6. Né? Já quando é 6,
vai ser um ponto, 0, 0, né? Então vamos juntar todas elas aqui, né? Cadê? Bom, vou precisar de uma elipse. Lembra que o domínio é o interior de uma elipse, né? Então, essa elipse aqui, esse é o domínio, tá? Esse todo o interior, né? Tá bom? Aí está o x, aqui y. Olha, observa o seguinte. Se k for igual a zero, se k for igual a zero, né? Aqui seria 9x² mais 4y² igual a 36. Ou seja, seria essa elipse aqui, né? Essa elipse. Ou aqui, se você quiser ver. K igual a zero. K igual a zero seria raiz quadrada de 36, que é 6 dividido por 3, 2. Então seria x² dividido por 4. Né? Ou seja, essa elipse aqui. Essa elipse aqui. Esta daqui, a maior de todas, é a curva de nível 0. Quando K é 6, a curva de nível é esse ponto aqui, a origem. Esta daqui é a curva de nível 6, tá? E para valores que estão entre 0 e 6, também são elipses. Porém, elipses que ficam dentro dessa grandona aqui, tá certo? Tá, então vamos graficar por aqui essas outras elipses, digamos. Você vai ter uma família de elipses, na verdade, né? Uma família de elipses, né? Tá certo? Uma família de elipses. Tá? Essas são as curvas de nível, mapa de contorno, tá bom? Então aqui temos as outras. Por exemplo, aqui eu vou ter, sei lá, C1, digamos, C1. Aqui vou ter C2, né? Conforme o K vai crescendo, né? Como vimos aqui, vai se aproximando de um ponto, né? Do ponto 0, tá bom? Ok, então aqui são as curvas de nível. São elipses, no caso, quando K é maior ou igual a 0 e menor que 6. E no caso, quando é 6, é um ponto, tá? Pode ser considerada uma elipse degenerada, né? Isso são as curvas de nível, tá? Então a gente vai escrever isso aqui, né? Curvas de nível 6, curva de nível 6 é justamente 0, 0, né? E curva de nível K, quando K é maior ou igual a 0, e menor que 6, são aquelas que estão no domínio, né? Domínio da função, e que satisfazem essa desigualdade aqui, tá bom? Essa igualdade aqui. x² dividido por raiz de 36 menos k² dividido por 3, todo ao quadrado, não é isso? Mais y2 dividido por raiz de 36 menos k², todo dividido por 2, todo ao quadrado igual a 1. Tá, e elas podem agora nos ajudar, esse mapa de contorno, certo? Para ter uma ideia do gráfico da função. Finalmente, o gráfico da função, né? O gráfico. Quem é o gráfico da função? Certo? Olha, então como vai ser interpretado? No nível 6, a interseção vai ser apenas um ponto. No nível 0, né? Ou seja, quando você está no plano x, y, a interseção vai ser essa elipse grande aqui. Essa elipse grande, tá? No nível 1, uma elipse já menor, né? Então, está vendo que conforme vai você subindo de nível,
né, a elipse vai diminuindo, digamos, certo? Entre aspas, né? Tá, então vamos fazer aqui um desenho, né, aproximado de como seria o gráfico segundo essa interpretação que a gente acabou de fazer, tá? Então, digamos que este daqui representa o x, ou seja, né, x, y, z. Então, como vimos, no plano XY, a gente tem a interseção vai ser uma elipse. Aquela elipse grandona, tá aqui, tá? Essa elipse aqui, a curva de nível zero. É a projeção, C0, né? Seria então essa elipse, que aproximadamente aqui, este ponto daqui é 3, este daqui é 2, né? Menos 3, menos 2, tá? Tudo bem. Então, seria mais ou menos essa elipse aqui. Digamos, essa elipse aqui, né? Os gráficos. Opa! Tá, eu vou ter uma. Deixa eu ver aqui. Tá, então a gente vai ter uma elipse aqui, não é isso? Uma elipse aqui, tá? Aí no chão você vai ter uma elipse, certo? E aí, conforme você vai subindo, né, até o nível 6, então você já vai ter um ponto. Este ponto aqui vai ser justamente o 0, 0, 6, correto? Tá? Então aqui, cada vez que você corta o gráfico com um plano paralelo ao plano XY, vai aparecer uma elipse, né? Tá? Então, aproximadamente seria um negócio desse tipo, né? Juntando tudo isso daqui. Tá certo? E lembrando que toda vez que você faz um corte, aparece uma elipse aí. Digamos aqui estou no nível K, certo? Aparece. Tá? E aí você vê que o gráfico vai de 0 até 6. Né? Esqueci, a imagem, né? Vai de 0 até 6. Como se calcula geometricamente o gráfico? Você projeta seu gráfico sobre o eixo Z. E aí você obtém esse intervalo de variação. Né? A imagem dessa função vai ser o 0,6. Um negócio que a gente já tinha determinado. Né? Quem vai ser o domínio? O domínio vai ser justamente a projeção sobre o plano XY. Né? Projeção de quem? Do gráfico. Né? Tudo esse aqui é o domínio. Esse daqui é o domínio, certo? Esse aqui representa o domínio, né? O interior daquela elipse. Né? E tudo isso daqui seria a ideia do gráfico dessa Professor, função. Diga. o gráfico ele também vai para os negativos, para o Z negativo, ou o Z só é positivo aí? Bom, nesse caso vai ser, em geral pode tomar sim valores negativos, em geral. Mas aqui não, porque a imagem é de 0 a 6. Z é uma Uhum. raiz quadrada, olha, veja. Z é uma raiz quadrada, né? Z a função, quer dizer, Z é uma raiz quadrada. Então é Ah, maior ou igual a entendi, zero, entendi. tá? Certo, Olha, certo? certo, entendi, entendi. Tá. É por isso. Mas se fosse, é, tipo, se fosse Z, pronto, volta lá, por favor. Uhum. Se, para a equação, né? Aí, Ah, aí. Se aham. ao invés de Z igual a raiz disso daí, tivesse Z ao quadrado igual a esse número, sem estar na raiz. Aí, no caso, a função seria Z igual a mais ou menos a raiz disso daí, né? E aí Exatamente. iria até o menos 6 no caso. Aí seria simétrico, né? Então É. aí seria essa parte que está embaixo. A parte Uhum, simétrica também. Tomaria valores negativos até menos 6, certo? O uhum, gráfico seria contínuo. É como se você virasse esse daí, né? Esse negócio virasse e uhum. então você vai ter tá? Tudo isso daí Certo, seria. entendi.
Entende? Uhum. Seria um elipsoide, né? Um elipsoide seria, na verdade, tá bom? Ou Certo. seja, Uhum. isto aqui é Obrigado. parte de um elipsoide, a parte superior, né? A parte superior do elipsoide, correto? Mas como está a raiz quadrada, é somente a parte superior. Mas Certo. se fosse, como você indicou, né? C quadrado. Porque alguns, inclusive, eliminam essa raiz e então trabalham com z quadrado, não é isso? Com c Uhum. quadrado, que era 36 menos 9x quadrado, né? Menos 4 vezes y2. Tá tudo bem, aí tá perfeito. Só que esquecem de que isto aqui veio de uma raiz. Não é que foi dado originalmente assim, ele veio de uma raiz. Entendeu? Então, quando esquecem isso, né, aí já consideram os negativos também, e aí estaria errado, certo? Porque trata-se de uma raiz. Mas, se fosse dado assim, certo? Então, o gráfico seria tudo. Agora, temos que ter cuidado com o seguinte: se é dado assim, não poderia ser uma função, entendeu? Isso aqui não poderia ser uma função. Isso aqui é um lugar geométrico, representa uma elipsoide, o gráfico seria tudo, realmente, né? Mas isto aqui não representa uma função. Por quê? Porque a um ponto do domínio, do suposto domínio, faria corresponder dois pontos diferentes, aquele que fica por cima e aquele que fica por baixo. E isso não é permitido para uma função. Lembre-se que o conceito de função estabelece que a cada ponto do domínio você pode assignar um único ponto, um único valor real. Entendeu? Então, tudo isso daqui, considerar aí, não seria o gráfico de uma função. Estou querendo dizer, não seria o gráfico de uma função. Isto aqui não representaria o gráfico de uma função, tá certo? Mas isso aí representa um lugar geométrico. E o gráfico seria tudo isto daqui, uma elipsoide. Certo, mas as curvas de nível, elas ainda teriam essa Não é que as nomenclatura? curvas de Sim. nível fazem sentido para funções, né? Certo, certo, entendi. Tá? Curva de nível Uhum. fazem sentido. Tá bom? Uhum. Obrigado, entendi. Tá, ok. Muito bem. Vamos então agora calcular limites, né? Pronto, vamos com o próximo exercício. Que número de exercício era este, segundo nossa numeração? É isso. Então vamos com 4. Beleza? Vamos com 4. Exercício 4. Vamos calcular alguns limites. Deixa aqui. Deixa eu pegar minha folha que separei uns limites. Tá. Bom. Achar, né? O limite se existir, tá? Se existir, né? Logicamente você tem que justificar, né? Caso não exista, por quê, né? Vamos os casos, né? Se existe também tem que dizer por quê. Então deixa eu primeiro anotar aqui os limites, tá? Olha, esses exercícios são todos do livro do Stewart, tá certo? Cadê? Tá aqui, ó. Limite quando x, y se aproxima do 0, 0. Tá? E aqui temos um quociente. X quadrado mais y quadrado dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais 1. Tudo isso menos 1, correto? Menos 1. Tá. E o seguinte limite. Depois eu escrevo os próximos. Vamos, né? Porque daí a gente tem que voltar e tal. Certo? Olha, vamos atacar esse limite, né? Então, esse limite aqui faz lembrar a você cálculo 1, né? Porque quando você substitui x e y
né? Quer dizer, quando xy se aproxima de 0, 0, essa parte superior aqui, esse numerador, vai para 0. Aqui seria 0 mais 1, 1. 1 menos 1, 0, né? Seria do tipo 0 dividido por 0, ou seja, é um processo, está indefinido, está indeterminado, né? 0 sobre 0. 0 dividido por 0. Então, o que você faz em cálculo 1 quando se encontra com uma raiz menos? Racionaliza, né? Racionaliza. Olha, primeiro eu vou me interessar dessa expressão aqui, tá bom? Então, para você entender, vou chamar somente por um motivo didático, vou chamar de t a essa quantidade que aparece acima e abaixo. Esse daqui, ó, x quadrado mais y quadrado, tá bom? Então, essa expressão aqui, x quadrado mais y quadrado dividido pela raiz de x2 mais y2 mais 1 menos 1, certo? Isto aqui, já usando essa terminologia nova, seria da seguinte forma: t dividido pela raiz quadrada de t mais 1 menos 1, certo? Bom, e agora, digamos, se você estivesse em cálculo 1, né, quando x e y vai para 0, isto daqui, t vai para 0. Então, para tentar eliminar essa indeterminação, você multiplica pelo conjugado deste daqui, né? Que você tem uma diferença, então você vai multiplicar pela soma, não é isso? Vou escrever assim, ó, de vermelho, t mais 1, tá? E aqui é a mesma coisa, né? T mais 1 mais 1, correto? O que ganhamos com isso? Que o denominador se transforma agora em uma diferença de quadrados, né? Seria raiz de t mais 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado, né? Essa outra parte eu vou deixar igual t raiz de t mais 1 mais 1, certo? E aqui no denominador, o que acontece? Ó, essa raiz agora vai ser eliminada e vai ficar t mais 1 menos 1. Ou seja, simplesmente t, né? Vai ficar dessa forma, t mais 1 mais... Ah, aqui tem o t, não esquecer, t. Se t é diferente de zero, e de fato vai ser porque a gente está trabalhando perto de 0, 0, né? Então, esse x e y são diferentes de 0, 0 e, portanto, t é positivo. Tá? Então, pode ser cancelado, né? Esse t aqui cancela. E vai ser agora raiz quadrada de t mais 1, certo? Voltando à expressão original, né? Porque lembre-se que t é x quadrado mais y quadrado. Então, eu vou escrever assim, x quadrado mais y quadrado, no lugar de t, mais 1, correto? Pronto. Então, agora eu posso calcular já meu limite, né? Porque toda essa expressão aqui foi transformada, né, nessa aqui, que é fácil de calcular. Logo, limite, né? O limite original, x, y, se aproxima de 0, 0. Vou chamar de L para não estar escrevendo, né? Este aqui vou chamar de L melhor. L. Tá? Esse limite vai ser igual a quanto? Tá? Aqui, vou apagar esse aqui. Eu queria escrever, mas vamos poupar um pouco de tempo. Logo, L, que é esse limite, né, se transforma no seguinte, limite quando x, y vai para 0, 0, né? A gente manipulou toda essa expressão que está dentro do limite, né? E foi transformada via essa manipulação algébrica nessa expressão aqui, tá? Beleza?
x quadrado mais y quadrado mais 1 mais 1, tá bom? E aqui você não vai ter problema nenhum para calcular o limite, é simplesmente avaliar. Por que avaliar? Porque essa função é contínua. X quadrado mais y quadrado mais 1 é contínua. Essa função é contínua. E a raiz quadrada, você sabe que é uma função contínua. Então, você tem composição de funções contínuas. Então, tudo isso é contínuo. Então, quando é contínuo, é simplesmente avaliar. Ou seja, x, faça x igual a zero, y igual a zero. E aqui vai ficar assim, ó. 0 quadrado mais 0 quadrado mais 1 mais 1. Isso aí é igual a 2. Tá bom? Então, esse limite vale 2. Beleza? Tá claro? Muito bem. Segundo limite, né? Próximo limite. Tá, vamos ver aqui. Que limite vamos analisar agora, né? Este daqui. Deixa eu ver aqui. Esse limite, será que existe? Limite quando x, y se aproxima novamente da origem dessa expressão aqui, ó. X quadrado vezes y vezes e elevado a y, tudo isso dividido por x quarta mais 4 vezes y2, tá bom? Muito bem. Bom, aqui a primeira coisa, né, que a gente poderia pensar é que se temos aquele negócio que aplicamos na aula passada, né? Se temos uma função limitada, uma função que é o produto de uma função limitada, vezes uma função que vai para zero, então a função original, o produto, vai para zero. Só que aqui a gente não vai ter uma função limitada. Eu não posso comparar x quadrado com esse daqui, né? Ou esse y, né? Se tivesse y quadrado, a gente poderia, né? Mas não temos. Tá, então, que alternativas a gente tem? Vamos trabalhar por caminhos. Vamos trabalhar por caminhos, né? E ver se todos esses caminhos conduzem ao mesmo limite. Se está acontecendo que em diferentes tentativas todos levam ao mesmo limite, provavelmente esse seja o limite. E aí a gente teria que provar, né? Mas se você encontra dois caminhos diferentes que conduzem a números diferentes, então o limite simplesmente não existe, tá? Bom, então vamos trabalhar aqui com caminhos, né? Os caminhos, tá? Muito bem. Bom, a primeira coisa que a gente pode usar é o caminho, o eixo X, por exemplo, né? Certo? Esse caminho aqui, ó. Caminho C, ou C1, vou chamar, né? Este daqui, o eixo X. O eixo X. Estou me aproximando, né? Via o eixo X deste ponto aqui, 0, 0, né? Estamos nos aproximando. Então, você pode se aproximar por aqui, ou pode se aproximar por aqui, tá bom? Então, vamos escrever aqui. Seja C1, né? O eixo X, né? Eixo X. Mas temos que retirar a origem, né? A origem, né? 0, 0. Por que temos que retirar a origem? Porque a origem não pertence ao domínio. Veja, ó, o domínio dessa função aqui é todo R2 menos a origem, tá bom? R2 menos a origem, porque a origem aqui, né, se você substitui, anula o denominador. Isso aí não pode ser permitido, tá? Ok? Bem, então você está se aproximando via o eixo X, mas não chega a esse ponto, né? Não chega, só se aproxima. Tudo bem. Então, esse aqui vamos chamar de esse aqui é nossa função, né? Todo esse aqui é nossa função, tá? Esse aqui é nossa função. Vou chamar este aqui de f(x, y), tá?
Bom, então, para um ponto do caminho C1, que cara teria? x0, né? x0, porque aqui a segunda coordenada vale 0, que pertence a C1. Quanto vale f nesse ponto? F em x0. F em x0, bom, y é zero. Zero aqui, né? Tudo isso é zero. E aqui no denominador vai ser x quarta. Então, 0 dividido por x quarta. X quarta não é zero, porque você está se aproximando da origem, mas x, como está em C1, não pode ser zero. Então, beleza. Isto aqui vai dar zero. Obviamente, converge para zero. Tá? Então, se você se aproxima pelo caminho C1, né? Se aproxima por esse caminho, a função se aproxima, restrita a esse caminho, né? Se aproxima de zero. Tudo bem. Aí a próxima tentativa seria trabalhar, né? Pelo caminho igual ao eixo y menos a origem. Bom, aí o x seria zero. Coloca zero aqui, né? Seria zero também. Tá. Mas vamos tentar de mudar o caminho, né? Vamos fazer um negócio que a gente já fez antes. Olha, como a gente igualaria o grau? Esqueça e elevado a y. Esqueça e elevado a y. Até porque essa é uma função contínua e positiva, tá? Então, como eu igualaria o grau desse numerador com o denominador? Podemos fazer y igual a x quadrado, por exemplo. X quadrado. Y igual a x quadrado. Ou seja, vamos considerar esse caminho aqui, essa parábola, essa parábola, né? Então você vai se aproximar via esse caminho agora, né? Você está se aproximando via esse caminho. Caminho C2, vamos anotar, tá? Vamos chamar de C2, tá? O conjunto de pontos x, x2, tá? Porque y é igual a x2, não? De tal forma que x é diferente de zero, né? Tá? Zero não, porque seria 0, 0, e isso não está permitido. Então, para um ponto que está nessa parábola, né? X, x2, que está nessa parábola, né? Ou melhor, eu vou escrever assim, ó. Melhor eu vou escrever assim, né? Fique mais claro que eu estou trabalhando justamente sobre a parábola, né? Aí você vê melhor, né? Sim, parábola com buraco, né? Buraco na origem. Então, para x, y, que está no caminho C2, o y vai ser igual a x quadrado, né? Então, a função avaliada nesse ponto, né? X, y, que é x2, vai ficar quanto? Tá? Vamos avaliar a função. Quem é a função? Isso daqui, y é x2. Então, aqui vai ficar x2 vezes x2, x2 vezes x2 e elevado a y, que é x2, dividir por x quarta mais 4 vezes y2. Aqui é elevado a y, que é x2, né? Dividir por x quarta mais 4 vezes, será, né? y2, sendo que y é x quadrado. Tá? Isto aqui vai ser x quarta e x quadrado, né? Dividido por... E aqui você vai ter, ó, x quarta também, 4 vezes mais uma, 5 vezes x quarta. E, como x é diferente de zero, né? Estamos trabalhando x diferente de zero dentro dessa curva. X quarta pode ser cortado e vai ficar e elevado a x2 dividido por 5. Então, quando você toma o limite, quando x se aproxima de zero, né? Dessa função real, de uma variável no caso, né? Que você está restringindo sua função
para uma curva. Então, está transformando numa função de uma variável. Tá, isso aí, quanto dá? E elevado a zero é 1 dividido por 5. 1/5. Ah, então, quando você se aproxima por essa parábola, né? Opa, eita, aquela função se aproxima de 1/5. Mas quando você se aproxima pela primeira curva, você está se aproximando de zero. Pelo eixo x, você se aproxima de zero. Pelo eixo y também, zero. Mas quando você se aproxima por essa parábola, né, por aqui, a função fica próximo de 1/5. Então, já vimos, né? Se você encontra dois caminhos que oferecem aproximações diferentes, significa que o limite não existe, tá bom? Então, não existe o limite em questão, tá bom? Tá claro? Alguma dúvida? Simplesmente não existe esse limite. Beleza? Que era x quadrado y é elevado a y dividido por x quarta mais 4 vezes y2. Tá? Muito bem. Vamos fazer agora, né, um exercício sobre continuidade, né? Que na verdade é exercício sobre limite também. Né? Exercício 5. Né? Bem, o Stuart pede determine o maior conjunto no qual a função, essa função aqui, ó, chamar de g, gxy, tem a seguinte regra de correspondência. Aqui é igual a xy dividido por x quadrado mais xy mais y quadrado, né? Caso xy seja diferente de 0, 0, tá? E quando é zero, vai ser igual a zero, beleza? 0, 0, né? Se x, y é igual a 0, 0. Essa função, então o que está sendo pedido? Em qual a função é contínua? Você tem que decidir em qual subconjunto de R2 essa função é contínua, né? O maior conjunto, né? Pode ser todo R2, não? Seria R2 se a função fosse contínua em todos os pontos de R2. Então vamos analisar a função. Olha, a regra é aqui, ó. Quando x e y são pontos diferentes de 0, 0, certo? A regra é esta daqui, né? Faz sentido porque esse denominador não se anula, apenas vai anular para 0, 0. Mas quando x e y é 0, 0, o valor assinado é 0. Olha, essa função, essa regra aqui, essa aqui, ela é um quociente de dois polinômios, ou seja, uma função racional. E já vimos que quociente de dois polinômios é contínua, porque polinômios são contínuos, né? Aliás, uma função, né, quando é um quociente, sempre vai ser contínua em todos os pontos que não anulam o denominador, né? Desde que o denominador seja contínuo. Esse denominador aqui é contínuo. E para pontos diferentes de 0, 0 não se anula. De fato, a mesma regra indica isso, né? Tá? Então, aqui a gente não tem problemas. Para qualquer ponto
diferente de 0, 0, a função é contínua. Então, o problema seria aqui, certo? Então, vamos anotar isso. Primeiro, né, f é contínua, pelo explicado, em qualquer ponto diferente de 0, 0. Né? Em x, y, que seja diferente de 0, 0. Né? Tá? Tranquilo. Então, a pergunta agora é, f é contínua em 0, 0, certo? F é contínua em 0, 0. Faz sentido essa pergunta, porque 0, 0 pertence ao domínio da função. Né? Pertence ao domínio. Né? Olha, então, o valor assinado é 0. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que verificar se o limite existe e para que seja contínua tem que ser igual a 0. Então, a gente tem que analisar o limite. Tá? Vamos analisar esse limite. Caso o limite não exista, a função já não pode ser contínua. Né? Vamos analisar este limite aqui. Ó. Limite quando x, y se aproxima de 0, 0. Daqui, ó, x, y dividido por x quadrado mais xy mais y quadrado, tá? Bem, aqui mais uma vez a gente não pode aplicar aquele critério que a gente usou na aula passada. Então vamos tentar por caminhos, né? Caminhos, certo? Que tal se a gente se aproxima pela reta x igual a y? Pode ser um caminho, né? Tá? X igual a y. Né? E vamos nos aproximar também pelo eixo x também, né? Tá? Vamos escolher novamente este caminho aqui, né? Certo? Sempre você retirando a origem, né? Retirando a origem. Esse vai ser nosso primeiro caminho, tá? Primeiro caminho vai ser, então, conjunto dos pontos. Aqui y é 0. Já vou colocar diretamente. xy com x diferente de 0, tá? E o segundo caminho que a gente vai usar para nos aproximar vai ser a reta diagonal, né? Essa reta y igual a x. Claro, você pode escolher qualquer outra reta, y a 2x, certo? Tá. Então, aqui vai ser, isso aqui vai ser, os elementos vão ser, escrever assim, xy de forma tal que y igual a x, né? Y igual a x e, além disso, x vai ser diferente de 0, né? Este é o caminho 2, tá bom? Esse é o nosso caminho. Bom, então vamos pegar primeiro um ponto aqui, né? Do caminho 1 para xy, para x0, que pertence ao primeiro caminho. Quanto é a função nesse ponto? F em x0. X é diferente de 0, então você tem que aplicar aqui, né? Y é 0. Vai ficar x vezes 0, o numerador vai ser 0. Isto aqui 0 e aqui x quadrado. Né? Então 0 dividido por x quadrado. Mas x é diferente de 0. Então não é indeterminado. Isso é determinado, dá 0. Tá? Então esse valor aqui vai ser igual a 0. E obviamente isso aqui converge para 0 quando x se aproxima de 0. Né? Então você está se aproximando por aqui ou por aqui. Sua função fica próximo do 0. Mas o que acontece se você se aproxima via o caminho, usando o caminho 2, tá? Agora eu vou me aproximar da origem, mas por esse caminho aqui, tá? Pode ser por cima, por baixo, tá? Ok, aí nesse caminho, né? Y é igual a x, né?
Então você vai ter f em xx, certo? F em xx igual a y igual a x. Como vai ficar o numerador? X quadrado. Aqui também, ó, x, y, x quadrado. Aqui, x quadrado. Então você vai ter a seguinte fração: x quadrado aqui, no meio x quadrado e aqui também x quadrado. Ou seja, x quadrado dividido 3 vezes x quadrado. Certo? X é diferente de zero, é? Y igual a x, mas x diferente de zero. Você está se aproximando via essa reta, mas não chega a tomar esse valor de origem. Então, x tem que ser diferente de zero. Então, este aqui pode ser cortado e fica 1/3. Isso é constante. Obviamente, isto daqui se aproxima de 1/3. O que significa? Né? Ao igual que na pergunta anterior, você obteve dois caminhos diferentes, né? De tal forma que a função se aproxima de dois valores diferentes. Por aqui se aproxima do zero e por aqui se aproxima de 1/3. Que significa que não existe, tá? Então, não existe esse limite, tá? Conclusão, não existe esse limite que a gente tentou analisar, tá? Não existe. Tá? Então, se não existe, a função não pode ser contínua na origem, tá bom? Mais y2, né? Então, aqui a gente tem que f, era f ou era g? Acho que g, né? Chamamos de g. Olha, aqui eu escrevi f em todo momento e aqui chamei de g. Então, vou chamar de f. Tá bom? Desculpem aí. F. É costume, né? F. Então, eu escrevi f, Professor, f. Diga. eu fiz esse cálculo de outra forma. Eu queria saber se está certo ele. Sim, pode falar. Esse x ao quadrado mais xy mais y quadrado, a gente pode dizer que isso é igual a x ao cubo menos y ao cubo sobre x menos y, né? Sim. E aí o que eu fiz? Eu menos não, é dividido. Eu, eu transformei esse limite em x vezes y vezes x menos y sobre x ao cubo menos y ao cubo. Aí eu separei o x vezes y e analisei só a outra parte da equação, né? O x x menos y sobre x ao cubo menos y ao cubo. Uhum. Quando o x e o y tendem a zero, ele é maior do que o x ao cubo menos y ao cubo, né? Uhum. Porque quando x tende a zero, ele é menor do que x ao cubo, e quando o y tende a zero, ele é maior do que o y ao cubo. Uhum. E no caso, sendo assim, né, o resultado desse limite quando tende a zero de x menos y sobre x ao cubo menos y ao cubo é infinito. Certo. E aí não chega no resultado, né? Vai ser assintótico, é infinito. O zero é, no caso, né? Eu Uhum. acredito que seja isso. Tá. Agora, deixa eu somente entender. Você separou, você usou aquela identidade de que diferença de cubo, x cubo menos y cubo, né, é igual a x menos y vezes isto, né? Isso. Deixa eu anotar aqui, por favor. Deixa eu então somente concluir. Olha, a função vai ser contínua, então, em R2 menos 0,0, né? Agora já está claro isso daqui, né? É o maior conjunto onde a função é contínua, seria este aqui. Tá, então deixa ver como você pensou aqui, né? Você tem isto, né? X quadrado mais xy mais y quadrado, e então você, no lugar deste daqui, ou poderia multiplicar, talvez, né? Por o que está, quer dizer, vamos fazer isso daqui, né? Vou deixar igual, mais y2. E aqui você está multiplicando por x menos y, né? Isso. Mas aqui... mas
olha, aqui você poderia ter um problema, sabe? É o seguinte, né? Aqui você está adicionando uma indeterminação, porque, olha, esse negócio daqui, né, x menos y, você teria que trabalhar fora da reta identidade, x igual a y, né? Entendeu? Para fazer sentido isso daqui, para pontos, né? De tal forma que x menos y seja diferente de zero, correto? Mas tudo bem, vamos ver por aqui. Acho que aí já tem algum problema. Mas vamos continuar aí. Aí você já tem isto aqui, x cubo menos y cubo. Não é isso? E agora? Depois vai fazer o quê? Tá No correto? caso, sim, sim. Eu analisei o limite e eu vi que o x menos y sobre x ao cubo menos y ao cubo dá infinito. Qual? Este daqui? Então, só o x menos y sobre x ao cubo menos y ao cubo. Ele, ele vai dar infinito, no caso, né? Foi só essa observação que eu vi. Vai, mas é justamente o que você adicionou, viu? Certo? Mas olha, este daqui, sozinho, pode causar uma indeterminação, mas Sim, sim. O domínio teria que juntamente com mudar, no caso, né? isto, pode ser que todo já seja eliminado esse indeterminado. Mas aqui o problema foi este aqui, entendeu? Uhum. Entendi, Este, entendi. entendeu? Tá. Então, acho que era mais simples, né? Trabalhar dessa forma, Uhum. né? Sim, Beleza? no caso, certo. Mas tá bom, tá bom. A gente aprende justamente tentando, né? Tentando, né? Eu tentei por outro caminho, já que existe essa Tá, identidade perfeito, aí, né? perfeito. Tentem vocês usarem caminhos relativamente simples, né? Relativamente simples. Por exemplo, retas, parábolas, né? Porque a gente, Uhum. dessa vez, aqui a gente usou retas. Porque, olha, se você faz y igual a x, o grau vai ser o mesmo, né? Então dá para analisar, entendeu esse truque? Agora, no caso anterior eu usei uma parábola justamente para igualar os graus. O grau desse daqui, o grau desse monômio aqui é 2 mais 1, 3. Este tem grau 3. Se você está dessa forma, 2 mais 1, 3, né? E o grau desta expressão aqui é 4 e desse daqui é 2. Então eu gostaria de homogeneizar os graus, né? Para 4 seria. Então o que está faltando? Vou fazer y igual a x quadrado. Aí você teria o grau 4, né? E aqui também, quadrado, quadrado, grau 4. Entendeu? E com uma variável só. Aí você já pode simplificar as coisas, né? Estaria dentro do... Ó, vai chegar a essa expressão que vai cortar e tal. Fica mais simples. A tentativa foi boa, mas o problema é que colocou aí uma indeterminação a mais. E você analisou apenas uma parte. Que uma parte não tenha limite, não significa que todo não tenha. Entendeu? Sim, eu confundi. É porque o limite eu fui ver no gráfico, né? Eu usei o GeoGebra aqui. E Aham. aquele limite ele vai pro mais infinito. Infinito positivo. Aí, de fato, né? Porque, tipo, se o resultado é um número negativo, então vai ser negativo sobre negativo dá positivo, né? E se for positivo, vai ficar positivo sobre positivo que dá positivo, já que a função cubo é ímpar, né? Aí o resultado, ele até converge para o mais infinito. Eu confundi nisso, né? Que aquela, no devido domínio, Uhum. ou seja, tirando o y igual a x, até que existe uma solução para aquela função. Certo. Tá. Perfeito, perfeito. Vocês podem usar, de fato, recursos computacionais, né? Como seu colega aqui está falando de GeoGebra, né? João, né? João. Isso. João Coelho, certo, certo. Aqui eu não estava olhando. Agora, João Coelho, né? Então, João está usando GeoGebra. Perfeito, perfeito, né? Vocês podem usar isso aqui como um recurso computacional que ajuda vocês a ter ideia do comportamento, do gráfico, né? Da função, tá bom? Tá. Bom, então,
foi pedido na última vez usar derivação implícita, né? Vamos fazer isso. Implícita. Para achar ou para encontrar um par de derivadas, né? Para encontrar derivadas parciais. Tá? Encontrar derivada de z com relação a x, derivada de z com relação a y, nas seguintes equações aqui, já não vou escrever. Aqui a equação que envolve essas variáveis, né? X quadrado menos y quadrado mais c quadrado menos 2z igual a 4, tá? Depois eu escrevo a outra equação, beleza? Muito bem, então você observa daqui, né, que tem c quadrado menos 2c. Então, você não pode expressar de maneira explícita c em termos de x. Mas isso não vai ser problema para nós calcular a derivada parcial, né? Então, o que a gente vai fazer? Como já explicado durante uma das aulas, você vai pensar em todo momento que, pelo menos numa vizinhança de um ponto em questão, z é uma função de x e y. Tá? Então, todo momento que aparece z, você está pensando na sua cabeça que ele depende de x e de y, é uma função. Tá? Bom, então, derivando com relação a x. Derivando com relação a x, certo? Primeiro, vou escrever aqui melhor. Derivando com relação, com respeito a x, né? Respeito a x. Então, o que a gente vai ter? 2x, né? 2x aqui. Aqui 0, porque y é constante, né? Aqui, ó, mas lembre-se que aqui você se enfrenta com z, né? Z é uma função. Então, primeiro, 2z, né? 2z, regra da cadeia. E aqui, ó, tem que multiplicar pela derivada de z com relação a x, correto? Menos, novamente, derivada de z com relação a x, tá? Bom, aqui derivando com relação a x ambos os membros, tá? Então, do lado direito vai ser igual a 0, tá ok? Muito bem, e aqui o que você tem que fazer é isolar a derivada de z com relação a x, que aparece aqui, aqui aparece aqui, tá? Então, vamos trabalhar com esses dois, isolar a derivada de z com relação a x, né? Abro um parênteses, aqui ficou 2z menos 2, tá? E esse 2x pode passar aqui, passa, menos 2x, tá bom? E então, isso aqui é um produto, tá? Então, derivada de c com relação a x, né? Esse negócio passa a dividir. Olha, aqui você tem um 2, né? 2 aqui, você tem 2 aqui, pode ser cortado, né? Então, menos x dividido por z menos 1, né? Então, este aqui faz sentido, essa derivada, né? Para pontos, de tal forma que, ao avaliar, c seja diferente de 1, né? Para esses pontos. Tá bom? Mas isso aqui já dá a expressão para a derivada, né? Com relação a x. Agora, se você quer derivar com relação a y, tem que fazer uma coisa semelhante, né? Vamos derivar agora com relação a y. Derivando com relação, com respeito a y, né? Para achar a outra derivada parcial. Respeito a y. Tá? Cadê a nossa equação aqui? X é constante, né? X é constante, então sua derivada é 0. Aqui a derivada vai ser menos 2y. E aqui vai ser mais 2z vezes a derivada de c com relação a y, menos
2 vezes a derivada de c com relação a y, né? Igual a zero, tá bom? Então, pronto. É fácil, né? Menos 2y, né? Cadê? Menos 2y, né? Era 2z, porque era c quadrado, né? Então, como é c quadrado, vai ser 2c e multiplicar pela derivada de c com relação a y, regra da cadeia. E a outra parte era 2 vezes c. Ou seja, você tem que derivar essa função com relação a y. 2 vezes a derivada de c com relação a y. Igual a zero, né? Tem 4 do lado direito, que é constante. Tá? Pronto. Aqui, novamente, você isola, né? Coloca em evidência a derivada de c com relação a y. Aqui 2z menos 2, né? Esse negócio passa ao lado direito como 2y, não é isso? 2 pode ser cortado, né? E então, derivada de z com relação a y vai ser igual a y dividido por c menos 1. Tá bom? Isso aí seria a expressão da derivada de c com relação a y. Né? Outro exercício semelhante, outra equação aqui, tá? O primeiro caso foi bem simples, né? Na verdade, derivar implicitamente é bem tranquilo. Tá, aqui, ó. As variáveis y, z e x estão relacionadas por essa equação. Logaritmo de y igual a z quadrado. Então, muito bem. Você observa, né, que vai ser quase impossível expressar z em termos, né, de x e y. Né? Então, não sei, alguém talvez consiga, mas isso não vai ser problema, né, para calcular as derivadas parciais. Primeiro, com relação a x, tá? Então, derivando com relação ou com respeito a x, tá? Respeito a x, variável x. Olha, aqui y é constante, né? Então vai ser y que multiplica a la derivada de z com relação a x, correto? Mas, ó, aqui, ó, aqui logaritmo de y, né? Vai ser constante. Então vai ficar derivada de x com relação a x, 1. Então simplesmente logaritmo de y. E do lado direito, z quadrado. Então vamos derivar 2z vezes a derivada de z com relação a x. Tá ok? Pronto. E aqui, esse negócio podemos passar do lado direito, este do lado esquerdo, tanto faz. Como aqui já está logaritmo sozinho, vou deixar aí. Logaritmo de y. E vamos passar esta expressão do lado direito. Tá aí, ó. Menos y derivada de z com relação a x, né? Aqui você coloca a derivada parcial em evidência. Opa, desculpem aqui. Né? Fatora, fica 2z menos y, né? E aqui logaritmo natural de y, né? Portanto, a derivada de z com relação a x é igual a logaritmo natural de y dividido por 2z menos y, né? Onde, segundo o problema, isso aqui vai fazer sentido.
em pontos de tal forma que 2C seja diferente de Y. Né? Tá, isso aí não foi pedido. Não. Então a gente simplesmente deriva formalmente. Agora vamos derivar isso daqui, mas com relação a y, né? Então, derivando agora com relação a y, né? Derivando com relação a y, né? Com respeito a y. Respeito y. Tá? Então, o que acontece aqui? Olha, aqui você se encontra com um produto. Tá? Então, pode aplicar a regra Leibniz, né? Derivado primeiro, né? Que vai ser 1 vezes z. Aqui um produto, por favor. Então, vai ser derivada do primeiro z mais, né? Esse y mantém fixo e derivo isto. Então, vai ser y derivada de z com relação a y. Y derivada de z com relação a y. Tá? Tá, pronto. Aqui, bom, aqui o x é constante, então simplesmente tenho que derivar logaritmo de y com relação a y, simplesmente 1 dividido por y. Então vai ficar x dividido por y, né? Mais x dividido por y. E do lado direito você tem z quadrado, né? Então vai ficar 2z vezes a derivada de z com relação a y. 2z vezes a derivada de z com relação a y, né? Pronto. Então, vamos passar esse negócio do lado direito, né? Deixamos z mais xy, tá? E aqui vamos já fatorando a derivada de c com relação a y, né? Então, aqui vai ficar 2c. Olha, este termo a gente está passando do lado direito, né? Então vai aparecer menos y vezes a derivada de c com relação a y. Como você está fatorando a derivada, então aqui no parênteses vai ficar menos y simplesmente. Consequentemente, a derivada de c com relação a y vai ser igual a z mais xy 2z menos y. Tá bom? Tá, beleza então. E vamos finalizar, né, nossa aulinha calculando uma derivada parcial por definição, tá? Achar a derivada de f com respeito a x no ponto 1, 1, certo? Usando a definição. Ou seja, qual é a definição? Como limite, né? A definição. Tá? Você pode fazer a mesma brincadeira para derivada parcial com relação a y, né? Onde, quem é a função? A função, né? Temos que saber quem é a função. A regra dessa função é x dividido x mais y2. y2. Pronto. Tá, então eu estou interessado na derivada parcial com relação a x e está sendo pedido usar a definição. O que significa isso? Então isso aqui é igual a um limite quando t se aproxima de zero. Por que estou usando isso? Porque foi pedido. Use a definição, tá bom? Qual é a definição? F aqui, no ponto, você vai trabalhar, na verdade, né, de maneira, um segmento que passa pelo ponto 1, um segmento paralelo ao eixo x. Então tem que ser 1 mais t, né, e aqui 1 fixo, menos f no ponto 1, 1.
dividido por t. Se fosse a derivada com relação a y, então aqui na primeira coordenada seria 1, tranquilo, e aqui seria 1 mais t. Essa é a única diferença, beleza? Temos que calcular agora, aqui está a regra, né? F quanto vale 1 mais t? X vale 1 mais t, y vale 1. Então vamos anotar aqui. Limite t vale 0. Quem é a função? Tá, aqui vai estar t. Esse t aqui, vou copiar. F em 1 mais t, vírgula 1. Então, x é 1 mais t. Tem que ser 1 mais t. Aqui, ó, 1 mais t. Dividido por quem? Por x, que é o meu 1 mais t, mais 1 ao quadrado, né? 1 mais t mais 1 ao quadrado, que obviamente vai ser 1. Menos f avaliado no ponto 1, 1. Então, x vale 1. Então, 1 aqui, y vale 1, 1 aqui, tá? Pronto. Isso aí é igual a... Vamos simplificar, né? Limite quando t se aproxima de 0. Aqui temos um t. Aqui vamos ter 1 mais t. Aqui vou ter 1 mais 1, 2. 2 mais t. Menos. E esse valor aqui é 1 meio, né? 1 meio, correto? Tá. Dessas duas quantidades aqui, a gente pode dar denominador comum, né? Então, quem vai ser o denominador comum? Denominador comum vai ser o produto. É 2 mais t por 2. Este aqui vou deixar sozinho. Aqui a gente está dando denominador comum, que é 2 vezes 2 mais t. E você tem que multiplicar 2 por 1 mais t, né? Esse aqui é cálculo de frações, né? Diferença de frações. 2 vezes 1 mais t menos 1 multiplicado por 2 mais t. E aqui vamos simplificar. Todo esse limite vai ser um limite de uma variável que você conhece bem do cálculo 1. Né? Limite quando t se aproxima de 0, aqui t. Olha, aqui vai ficar quanto? Aqui, ó, 2 vezes 1, 2. Aqui você tem menos 2, cancela, né? E aqui, 2 vezes t menos t, vai ficar 1 vez t. 1 vez t, e aqui 2. Opa. 2 mais t, não é isso? Claro que esse t pode ser cortado com esse t aqui, né? Vamos fazer isso já. Beleza? E vai ficar igual a limite quando t se aproxima de 0, né? 1 dividido por 2 vezes 2 mais t. Aqui há algum problema? Não, porque esse aqui não se anula, né? Então, quando t vai para 0, esse aqui vai para 2, 2 vezes 2, 4. Então, esse limite vai ser 1/4, beleza? Então, por definição, a resposta, né? Cálculo da derivada parcial com relação a x daquela função no ponto 1 é igual a 1/4, beleza? Vamos verificar que, de fato, esse é o resultado. Verificar. Como eu vou verificar? Por exemplo, digamos, foi pedido já por definição, seria a resposta. Mas você quer ter certeza, né? Que não errou nas contas, certo? Então pegue aí outra folha, né? Um rascunho, certo? E verifique diretamente, certo? Ou seja, você vai derivar a função. Cadê a função? Vou anotar aqui a função, certo? X mais y2. Tá? Vou derivar formalmente, como a gente sabe, né? Porque esse aqui é função racional, quociente de polinômios, ela é diferenciável, então vai existir as derivadas. Derivada de f com relação a x. Como é? Tem que usar a regra do quociente, né? Esse denominador
tem que ser elevado ao quadrado, certo? Beleza? Aqui eu vou derivar primeiro o numerador, derivada de x, com relação a x é 1. Né? 1 tem que ser multiplicado pelo denominador, x mais y2, menos, agora x tem que estar fixado, e tem que derivar o denominador. Aqui 1, né? 1 porque y é constante, tá bom? E aqui vai ficar, ó, 1 vezes x menos x menos x, tchau. Fica y2 aqui, e aqui é x mais y ao quadrado, tudo isso ao quadrado, né? Então, como eu estou interessado no ponto 1, 1, tá? É simplesmente avaliar, né? No ponto 1, 1. Vamos avaliar. Aqui vai ser 1 ao quadrado, né? E aqui vai ser 1 mais 1 ao quadrado. E aqui ao quadrado, né? Isto aqui vai dar, obviamente, 1. Que vai ser 1 mais 1, 2 ao quadrado, 4. Né? A mesma resposta que aqui. Então, essa daqui está correta. Então, você pode, como tarefa, né? Calcule, usando a definição, a derivada parcial com relação a y, no mesmo ponto. E depois verifique que você não errou nas contas, beleza? Ok, bom, são as 6 horas, né? Então vamos parar por aqui.